Olha, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos vídeos recentes que a gente fez sobre fundos imobiliários, falando ali de quais fundos passam na nossa estratégia aqui, a principal estratégia que a gente usa. Você não vai ver a gente falando sobre quais fundos a gente está comprando e por aí vai. E sim, o que a gente vai mostrar é, de acordo com uma das nossas estratégias, que busca ter uma carteira mais perene, menos volátil, com os maiores fundos imobiliários, quais são 4 fundos imobiliários que a gente acaba não comprando de jeito nenhum. E quem vai ganhar tudo isso aqui é o Felipe Almeida, meu sócio, que você pode comentar quais fundos você não compra e bora pro vídeo. E já vamos começar com o primeiro fundo aqui, que é o MGHT11, o Mogno Hotéis, que se a gente olha puramente para a cotação, isso aqui já fala muita coisa pra gente. O fundo caiu 71% nos últimos 12 meses. Olhando as notícias recentes desse fundo, no final do ano passado ele anunciou um prejuízo milionário. E o principal motivo foi um distrato com a rede de hotéis chamada Celina, que ele tinha ali dentro do portfólio. Essa aqui, inclusive, encerrou as atividades no Brasil. E é claro que o fundo está tentando correr atrás do prejuízo ali, buscando novas assinaturas de contrato. Só que o ponto importante para esse fundo imobiliário tá nesse vídeo aqui nem é necessariamente o prejuízo, mas sim a baixa liquidez que esse fundo tem. Se a gente olha para essa métrica da liquidez média diária nos últimos 30 dias, a gente vai ver que a negociação em um dia desse fundo é de cerca de 90 mil reais. E esse é o ponto que faz com que o Mogno Hotéis apareça nesse vídeo de fundos imobiliários, que você não deveria passar perto. Ah, Felipe, mas 90 mil reais por dia de negociação não é risco nenhum para mim, que invisto ali 10, 15, 20, 30 mil reais por mês. O ponto é que uma liquidez muito baixa, ela abre espaço para outros riscos que nem sempre o investidor que está só no home broker considera. O primeiro deles é você não conseguir comprar e vender o ativo por um preço justo. Isso porque quanto menor é a liquidez de um ativo, maior é o que a gente chama de spread na bolsa. Na prática, o que vai acontecer é que vai ter pouca gente querendo vender as cotas num dia e pouca gente querendo comprar. E isso acaba distanciando os preços de compra e venda cada vez mais, criando o que a gente chama de spread. E a gente consegue ver isso aqui na prática, ó. Entrei aqui no home broker da corretora para olhar para o fundo MGHT11 e o que você vai ver é que tem 3 quantidades de cota ali tentando comprar a R$ 12,79, na venda só tem a R$ 12,88. Então imagina aqui que você quer agora comprar 5, 10 mil reais desse fundo. Ora, para isso você precisaria raspar os vendedores aqui, pegando uma cota a R$ 12,88, mais 4 cotas a R$ 12,89, aqui tem 169 cotas a R$ 12,90, que ainda não seria suficiente para fechar seus 10 mil reais, e você iria descendo no preço, podendo chegar até próximo dos 14 reais ali por cota. Então perceba que você vai ver o fundo sendo negociado a R$ 12,87, mas para comprar uma quantia de 10 mil reais, você pegaria, na verdade, um preço médio de R$ 13,50, R$ 13,40, tudo porque você escolheu um fundo de baixíssima liquidez para comprar. E a mesma coisa aconteceria na venda. Por mais que você veja a primeira oferta aqui a R$ 12,79, para você vender 10 mil reais desse fundo, você precisaria raspar todo o book de vendedores aqui e ficar com um preço médio de venda muito mais próximo a R$ 12, R$ 12,20, R$ 12,30, que é menos do que você está vendo na cotação do fundo atual. Ou seja, o que é que a gente entende aqui? Que a rentabilidade que você enxerga de um fundo que você tem com baixa liquidez na sua carteira, ela não é real, porque se você quiser sair daquele fundo agora, você teria uma rentabilidade completamente diferente, com preço de entrada e de saída divergente. E é justamente por isso que na nossa estratégia para buscar os fundos mais consolidados e perenes da Bolsa do Brasil, a gente tem o primeiro filtro, que é um filtro de liquidez, que não deixaria o Mogno Hotéis passar, assim como todos esses outros fundos imobiliários da Bolsa, cada um deles com liquidez abaixo de R$ 1 milhão. Veja a quantidade de ativos que você corta, a quantidade de possíveis buchas que você não vai precisar nem olhar somente por causa da liquidez que está defasada. Dito isso, a gente falou do primeiro fundo e do primeiro filtro da estratégia. Vamos para o segundo fundo aqui, que é o TEGAR11. Esse que é um fundo bem popular, inclusive apareceu em algumas matérias, dos fundos mais promissores para 2025, o TG Ativo Real. E se a gente olha também para os últimos 12 meses, ele está com uma queda parecida com alguns outros fundos imobiliários da Bolsa, caindo quase 29%. E diferente do primeiro fundo, esse aqui teve uma performance de lucro milionário no final do ano passado. E olhando para 2025, o TIGAR ali já está pensando no dividend yield próximo a 16% ao ano. E é natural que quando o fundo chega e fala que vai pagar 16% em dividendos isento de imposto de renda para pessoa física, isso atrai muita gente. E essa é uma das razões desse fundo ter sido o 9º fundo mais negociado em dezembro. Ou seja, aqui a gente já entende que problema com liquidez ele não tem, já que ele está dentro dos mais negociados na bolsa. Tá, Felipe, então tu só falou coisa boa desse fundo imobiliário. Por que ele não deveria passar perto da minha carteira? E aqui entra os tipos diferentes de fundos imobiliários
imobiliários que a gente tem na bolsa. O TIGAR 11 é o que a gente chama de fundo de desenvolvimento. O foco dele é investir em projetos imobiliários, normalmente com um período de começo, meio e fim, para que ele possa ter uma lucratividade em cima desses projetos e vendas imobiliárias. É completamente diferente dos fundos imobiliários tradicionais que colocam imóveis já em operação para ganhar dinheiro com o aluguel daqueles imóveis. Um fundo de desenvolvimento acaba trazendo uma outra categoria de riscos que os fundos imobiliários em geral não costumam ter, como o risco da obra, por exemplo. Não é incomum a gente encontrar matérias falando da quantidade de obras inacabadas no Brasil, por várias razões diferentes, por falta de dinheiro, por inflação dos materiais, por dificuldade de contrato, as razões são quase inúmeras. E além do risco de obra que fundos imobiliários tradicionais não carregam, os fundos de desenvolvimento trazem o risco comercial também. Muitas vezes a rentabilidade desses fundos depende da venda desses imóveis. Só que quem disse que esses imóveis vão realmente conseguir ser vendidos ao preço que eles queriam, no prazo que eles queriam, e que principalmente quem comprar vai pagar totalmente aquela compra? Aqui a gente começa a perceber que fundos de desenvolvimento acabam se assemelhando muito a incorporadoras na bolsa, empresas que constroem para ganhar dinheiro com isso. É uma outra pegada com risco totalmente diferente. Se fosse para buscar esse risco, era melhor estar investindo em ações lá, em empresas como a Cyrela, como a JHSF, porque o fato é que o setor imobiliário aqui no Brasil foi um dos principais setores em pedidos de recuperação judicial no ano passado, com uma quantidade de dívidas em 44 bilhões de reais. E um exemplo desses riscos acontece com o próprio TIGAR, que no Guidance de 2025 admitiu um forte impacto macroeconômico e de inadimplência no portfólio dele, que saiu de 3,6% para 4,7%. Então, se a gente entende esse risco todo, é claro que a rentabilidade prometida do dividend yield desses fundos aqui, ela vai ser um pouco maior, na casa de 16%, como é o próprio caso do TG. Mas como rentabilidade não é tudo, e olhar somente para o dividend yield de um fundo para tentar decidir se ele entra na sua carteira ou não é uma forma prudente de investir, é que o segundo filtro da nossa estratégia dos fundos mais consolidados e perenes da bolsa, ele retira completamente setores de desenvolvimento e incorporação. E por mais que a gente esteja falando de um dos fundos mais populares atualmente, a gente precisa diferenciar aqui uma estratégia muito clara, na maioria das vezes obriga você a fazer a coisa certa na hora certa. E não ficar tentado a investir com base em notícias, em rentabilidades que parecem altas demais. E como eu sei que a maioria de vocês aqui são pessoas físicas comuns que têm seus trabalhos, que estão se esforçando ali para melhorar seus aportes na sua carteira de investimentos e não tem necessariamente tempo suficiente para estudar o mercado financeiro a fundo, foi justamente pensando em te ajudar que a gente liberou novas vagas para o nosso plano de investimento sob medida, um espaço de 1 hora onde um dos nossos especialistas aqui do clube vai mapear os teus objetivos financeiros, o teu perfil de investidor, para montar junto contigo uma carteira de investimentos que faça sentido para a sua realidade. Tudo isso baseado nos fundamentos que nos fez nos tornar a maior consultoria do sul do Brasil pelo BTG e a segunda maior consultoria do país, segundo a XP Investimentos. E a única coisa que você precisa para participar gratuitamente desse plano sob medida é preencher um formulário que vai te custar 30 segundos, que eu vou deixar no QR Code que está aparecendo aqui na tela em algum lugar para você fazer a leitura através do seu celular ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, vamos para o terceiro fundo imobiliário, que é o JCCJ11. Esse aqui não é um fundo de desenvolvimento, não é um fundo de agro nem de shopping. Na verdade, o JCCJ, ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários, conhecido como FOFs, ou fundos de fundos. A única função desse tipo de fundo aqui é montar um portfólio de fundos imobiliários que ele acredita que ele pode ganhar dinheiro com a rentabilidade dos aluguéis ou com a compra e venda de cotas, para que assim o cotista do fundo de fundos possa ter uma rentabilidade em cima disso. Se a gente olhar para a cotação desse fundo, ele até teve uma valorização de mais de 14% nos últimos 12 meses. Só que a gente tem uma opinião muito clara do porquê que fundos de fundos não deveriam entrar na carteira de fundos imobiliários mais perenes e consolidados da bolsa. O fato é que fundos assim, como todos os outros fundos da bolsa, eles contam com taxa de administração e com taxa de performance. Ou seja, você vai pagar a taxa do fundo de fundo, que aqui no caso de um exemplo aleatório que eu puxei é de 0,6% ao ano. Caso esse fundo tenha uma performance acima do CDI, você vai pagar 20% do que ele ficar acima do CDI e você também vai pagar a taxa de administração de todos os fundos imobiliários que ele tiver dentro da carteira. Ou seja, é um duplo pagamento de taxa de administração. Ah, Felipe, então fundos de fundos nunca faz sentido para ninguém. E na verdade não, eles podem fazer sentido. O fundo de fundos sozinho, ele não é um problema. Eu, inclusive, quando eu comecei a minha jornada no mercado financeiro, eu não entendia tanto sobre fundo imobiliário, nem estava com disponibilidade para estudar sobre aquilo naquela época, quase 10 anos atrás. Mas ao mesmo tempo eu sabia que fazia sentido incluir uma parcela da minha carteira em fundos imobiliários. A única coisa que eu fiz foi colocar um fundo de fundos e deixei o gestor fazer o trabalho dele na minha carteira. Num cenário como esse, quando você vai investir de forma totalmente passiva na sua carteira, pode ser que faça sentido. Só que o que a gente está vendo aqui nesse vídeo é um caminho para encontrar os fundos imobiliários mais perenes e consolidados na bolsa. Ou seja, você já está fazendo um critério de seleção de fundos imobiliários. Você não precisa de outro gestor te cobrando uma taxa para você fazer isso. E é por isso que o terceiro filtro aqui é cortar da amostra todos os fundos de fundos. Dito isso, vamos para o quarto fundo imobiliário. Esse aqui que também estava na mesma reportagem dos fundos mais promissores para 2025. E agora a gente está falando do TRX Real Estate, o TRXF11, que no início do ano prometeu uma distribuição de dividendos muito alta
alta de R$ 2,50 por cota, atualmente deixando ele ali com quase 12,5% de dividend yield. Só que o grande porém que faz a gente se afastar desse fundo aqui é a alavancagem muito alta. Olha como está o fluxo de pagamento e de amortização de dívidas desse fundo aqui para os próximos anos. O que a gente percebe é que de 2025 para frente, só de amortização em relação ao patrimônio líquido desse fundo, ele vai precisar pagar 2, 3, 4, 4,5%, 4,7% do seu patrimônio. É a mesma coisa que você pensar que você comprou um imóvel ali de R$100 mil e só para fazer a amortização você vai pagar 3, 4 mil reais ali por ano naquele imóvel, além dos juros que essa amortização também vai te cobrar. E somente lá em 2045 é que esse fundo quitaria o seu saldo devedor em relação ao patrimônio líquido. Então, para a gente entender um pouco do impacto prático disso aqui, imaginando que esse fundo vai se manter com o preço por valor patrimonial em torno de 1, que é o que ele está agora, só nesse ano, por exemplo, ele tem 1,95% de amortização para fazer em 2025. Ou seja, se ele está com 12,48% de dividend yield nesse momento, isso quer dizer que a gente já precisa desconsiderar o pagamento de 1,95% de amortização. Então, para ele manter uma distribuição de 12,5% para o cotista, ele precisa, na verdade, ter uma rentabilidade ali para os dividendos de 14,43%. E aqui eu nem estou considerando juros na conta, mas você concorda comigo? Uma parte ele vai pagar de amortização e o restante ali vai ser distribuído aos cotistas. Aí vamos avançando no tempo. Lá em 2030, ele tem que pagar 3,7% de amortização sobre o patrimônio líquido. Ou seja, isso vai ter um impacto também no dividendo que estimado ali vai para casa de 10,7%. E ano após ano você vai vendo o dividend yield cair, chegando ali na casa dos 9% no pico do pagamento da dívida. E aí pode ser que muita gente olhe para isso aqui e pense, Tá, Felipe, mas ele tá alavancado. Ele tá construindo o patrimônio dele com um dinheiro que não é dele. E isso aumenta a rentabilidade do fundo naturalmente. isso é verdade. E se a conta tá fechando, for fechando ao longo do tempo, ele for quitando essa dívida, depois que essa maré de endividamento passar, pode ser que ele seja sim um fundo com rentabilidade atraente por causa disso. Só que você também precisa concordar comigo que o fundo, independente do que aconteça com os aluguéis, com os inquilinos dele, ele já tem uma conta de dívida ali para pagar. Fora todas as outras contas e fora todas as dificuldades que o mercado pode passar nos próximos anos. Imagina então se ele perder um dos inquilinos importantes dele ali, como mostra nessa imagem. O Açaí, a varejista Mateus, o Pão de Açúcar, a Obra Max. Ele vai ficar com uma vacância estimada naquele período e ainda assim precisando pagar a dívida. A receita cairia, mas a dívida seguiria. Então, num momento de dificuldade, um fundo alavancado, ele tende a cair a sua cotação e o dividend yield muito mais do que um fundo que não está alavancado. E de novo, não tem nada de errado com isso. Você só precisa ter muito claro qual é o risco que você está disposto a correr na hora de investir em um fundo. E pra gente aqui no Clube do Valor, toda e qualquer alavancagem acima de 20% do patrimônio líquido do fundo faz com que ele seja cortado de qualquer análise. Afinal de contas, se eu estou buscando os fundos mais consolidados e perenes da bolsa, eles não podem ser tão alavancados assim, concorda? E atualmente esse fundo aqui está com mais de 34% do seu patrimônio comprometido em dívida. E é por isso que o quarto filtro da nossa estratégia são os fundos alavancados. E aí depois de a gente passar todos esses filtros no mercado, a gente começa a se aproximar dos fundos mais consolidados e perenes da bolsa. E tudo isso requer algumas mudanças na forma de você enxergar o mercado de fundos imobiliários. Só que também existem 3 mudanças que todo investidor precisa fazer caso ele queira dobrar a possibilidade, o potencial de retorno da carteira de investimentos dele. Inclusive são as mesmas 3 mudanças que já fizeram com que diversas carteiras de investidores aqui do Clube do Valor dobrassem o seu potencial de retorno também. E é exatamente isso que o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai te mostrar num evento que vai acontecer daqui a pouco, dia 28 de abril, às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube, de forma 100% online e totalmente gratuita. A única coisa que você precisa fazer para se inscrever nesse evento é clicar no segundo link da descrição do vídeo. Beleza, então falando das mudanças na forma de ver o mercado de fundos imobiliários, a gente já viu aqui que para encontrar os fundos mais perenes e consolidados, a gente não investe nos fundos com baixa liquidez, abaixo de R$1 milhão, não investe em fundos de setores mais arrojados, não investe em fundos de fundos e não investe em fundos que estão mais alavancados do que deveriam. E aí você vai perceber que só isso daqui vai te livrar de um monte de bucha, inclusive te livrar daquelas notícias de fundos imobiliários que estão com dividendo acima da média, que podem ser os melhores para aqueles mês, aquele semestre que você está investindo ali. E aí a gente já começa a perceber que uma estratégia clara, muitas vezes ela força você a evitar os fundos ruins para procurar de fato os que são bons no longo prazo. E aí depois de passado todos esses filtros, a gente busca os fundos com maior valor de mercado até encontrar os 15 mais bem consolidados e perenes, formando um ranking, uma lista como essa que você está vendo aqui, que contempla os fundos com valor de mercado normalmente acima de R$2 bilhões, mostrando que somente pelo viés da sobrevivência, esses foram os fundos que há mais tempo conseguem atrair mais investidores, se manter consistentes e pagar ainda assim dividendos previsíveis. E caso você queira conhecer 7 desses que são os maiores fundos imobiliários da Bolsa do Brasil, além disso encontrar o racional passo a passo da estratégia fundos imobiliários classe A, como a gente vem falando nesse vídeo, eu te
convido a baixar um e-book gratuito que eu mesmo escrevi contando tudo isso. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Agora, me conta aqui embaixo qual é o fundo imobiliário que você está pensando em comprar e qual é aquele que você não compraria de jeito nenhum. E se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos passo a passo, mesmo que você esteja no zero hoje, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.